Olá, pessoal! No vídeo de hoje preparamos 4 histórias reais enviadas diretamente pelos nossos inscritos aqui do canal. E se você tem uma história assustadora e quer vê-la contada por nós, é só enviar para o e-mail que está na descrição. Vamos começar com a primeira história de terror da noite. História 1. O Sobretudo no Quarto de Hóspedes. Meu nome é Rafael e moro em Curitiba. No último feriado prolongado, viajei a Belo Horizonte para rever a turma da faculdade. No domingo à tarde, ajeitando as malas para atravessar a BR-381 de volta, recebi uma mensagem no Instagram de um velho amigo chamado Thales, que não via havia quase 10 anos. Ele perguntou quando eu pegaria a estrada. Respondi que sairia ao anoitecer. Thales contou que vivia num sítio perto de Itabirito, justamente no meu trajeto, e sugeriu que eu passasse lá para jantar e matar a saudade. O GPS marcava pouco mais de 90 quilômetros entre curvas, túneis e neblina leve. Cheguei assim que o sol sumia atrás das montanhas. O chalé de madeira escura erguia-se isolado entre eucaliptos, iluminado por um único lampião trêmulo. A varanda estalava de velha, o ar cheirava a lenha queimada e terra molhada. Thales surgiu de jeans surrado, barba por fazer, sorriso largo. O abraço varreu a distância do tempo. Dentro da casa, senti perfume de cedro envelhecido e um leve odor de mofo, como se paredes respirassem lembranças antigas. Sofá floral poído, mesinha laqueada, tapete desbotado, fotos sépia de rostos desconhecidos. Um relógio de pêndulo tremia no alto da parede, marcando horas sem lógica. Thales acendeu o fogão a lenha, destampou uma garrafa de cachaça artesanal e brindamos ao reencontro. O relógio dizia 5 da tarde. Entre goles e gargalhadas, histórias de ex-colegas saltaram como labaredas. Quando o ponteiro marcou 10 horas, eu já balançava como canoa em rio cheio. Thales, então, sugeriu que eu dormisse ali. Não quis insistir no sofá. Ele garantiu que havia um quarto de hóspedes no fim do corredor. Aceitei. Pedimos yakisoba de um entregador que subiu a estrada de terra, uivando com faróis altos. Jantamos na cozinha iluminada por lamparina. Depois, ele pegou outra vela gorda, acendeu e me guiou pelo corredor estreito. As tábuas rangiam sob nossos passos. O quarto estava fechado havia anos. O ar parado trazia cheiro de vela queimada e gaveta esquecida. A cama de ferro rangia ao menor toque. Desabei com a consciência metade alcoolizada, metade hipnotizada pela dança da chama. Acordei sem saber a hora. Escuridão total. Uma fresta de luar invadia a persiana torta e pintava riscos prateados na parede. Sentei para pegar a garrafa de água e congelei. Encostado na porta do armário, existia algo que não via antes. Um sobretudo preto comprido, de tecido fosco. A parte superior era larga demais, lembrava ombros retesados. Não balançava, apesar do vento frio que passava pelas frestas. Minhas costas se encheram de suor. Sussurrei para mim mesmo que era só um casaco. Rolei na cama e virei de costas, mas a sensação de olhar grudado no meu corpo me fez girar outra vez. O vulto seguia imóvel, tão escuro que engolia a luz. Apertei os olhos até doer, respirei fundo e forcei o sono. Despertei com violência. Um rangido lento, passo cauteloso em tábua antiga, cortou o silêncio. A aurora tingia o quarto de cinza azul. Virei para o canto e senti o estômago despencar. O sobretudo havia sumido. Levantei tão rápido que a cabeça girou. Calcei chinelos e corri pelo corredor gelado. Empurrei a porta do quarto de Thales. Ele roncava. Sacudi o braço dele com força. Thales! Havia um casaco preto no quarto, parecia uma pessoa. Ele piscou, confuso. Não tenho sobretudo e nunca coloquei cabide ali. Insisti. Ele, ainda zonzo, pegou uma lanterna, me seguiu até o quarto e apontou a luz para o canto. Nada. Vasculhamos cada cômodo. A despensa, o porão de lenha, o sótão abarrotado de caixas. Bonecas de porcelana rachadas me encaravam com olhos vítreos.
Janelas fechadas por dentro, porta trancada, ausência total de pegadas no piso poeirento. Voltamos à cozinha. O relógio na sala ressoou 3 badaladas, embora o celular marcasse 6h20 da manhã. Thales deu de ombros e disse que aquele relógio enlouquecera depois que o avô falecera. Comentou que o velho garimpeiro passava noites rondando a casa, usando um antigo capote preto sujo de minério. Tentei gargalhar, mas soei como criança febril. Pedi café forte. Enquanto a cafeteira borbulhava, notei marcas de mão na porta branca do armário. 5 dedos longos, sujos de fuligem. Thales esfregou com o pano, mas a mancha parecia desenhada na madeira. O frio resultante me fez ranger dentes. De repente, a porta dos fundos rangeu. A maçaneta girou milímetro por milímetro. A vela tremulou. Um sopro gelado varreu a cozinha e apagou a chama. Por uma fresta, percebi algo alto cruzando o vão, mais sombra que carne. O nojo metálico do medo me inundou a boca. Thales agarrou um facão de cortar lenha. Eu peguei a chave do carro. Sem fechar a porta da frente, saímos correndo para o pátio. O sol despontava, mas o frio castigava. Ao atravessar o portão, olhei para trás. Na varanda, pendia o mesmo sobretudo, balançando lentamente como corpo enforcado. Thales empalideceu. Ao lado do casaco, a parede exibia arranhões profundos, verticais, como se garras tivessem rasgado a madeira de dentro para fora. Entrei no carro tremendo. Thales hesitou entre fugir comigo ou ficar. Disse que não podia abandonar a casa e que chamaria a polícia e um padre. Prometi ligar assim que chegasse à base da serra e despedi-me às pressas. Na descida de terra, o retrovisor mostrou pela última vez a casa. Entre as cortinas do quarto de hóspedes, um rosto pálido, olhos negros, seguia cada metro do trajeto. Quase perdi o controle numa curva, mas cheguei à rodovia. Tentei ligar para Thales mais tarde. Sinal congelado, depois fora de área. Mandei mensagem dizendo que esperava notícia. 10 horas depois, no apartamento em Curitiba, entro na cozinha e sinto cheiro de lenha molhada. O relógio de parede, elétrico, marca 11h50, mas começa a bater 3 vezes, seco, oco. Vou até o armário pegar copo e encontro, impressos na madeira clara, 5 dedos enegrecidos pelo mesmo carvão que manchava a porta da cozinha de Thales. Pergunto-me se aquela presença pegou carona comigo pela BR. As madrugadas viraram vigílias. Qualquer rangido do assoalho, qualquer sombra no corredor, me faz lembrar a silhueta imóvel no quarto de hóspedes e o som lento de passos aproximando-se. História 2. O grito na floresta e a pá na madrugada. Já se passaram 6 anos, mas ainda sinto o gosto metálico do medo quando fecho os olhos. Eu tinha 18 anos recém-aprovada no vestibular e meus pais, Márcio e Sueli, resolveram comemorar a vitória com uma viagem de carro de São Paulo até o parque temático Beto Carreiro World, em Penha, Santa Catarina. Minha melhor amiga, Ana Paula, aceitou de primeira. Enchemos o porta-malas do nosso Fiat Toro com barracas fogareiro-lanternas e uma pilha de sacos de dormir, convencidos de que teríamos um fim de semana só de risadas montanha-russa e fotos divertidas no celular. A estrada se estendia cômoda e monótona quando o sol começou a cair atrás dos morros verde escuro da serra. O céu ficou cor de ferrugem e cigarras estridulavam nas margens da rodovia. Chegamos a Penha no instante em que as luzes coloridas do parque se apagavam. O segurança informou que os portões só abririam na manhã seguinte. Não havia problema, disse meu pai sorridente, já que bastava encontrar um camping para passar a noite. Nem imaginávamos que toda a região estava tomada por um mega festival de verão com milhares de turistas. Meu pai ligou para 4 campings diferentes. Todos disseram lotação máxima. Quando desligou o último celular, um vento gelado soprou do mar, trazendo cheiro de sal e de tempestade distante. Sem opção, partimos para um plano improvisado.
O GPS indicou um ponto de estacionamento de cascalho dentro da reserva estadual do Acaraí, reservado para pescadores madrugadores. Bastava seguir por 20 quilômetros de estrada sinuosa, ladeada por maçarandubas altas, onde a lua mal conseguia penetrar. Lá no final, existia a Praia do Buraco Fundo, um trecho isolado que, segundo sites de turismo, tinha uma beleza bruta e pouca iluminação. Quanto mais avançávamos, mais a mata fechada parecia engolir o Fiat. Os faróis iluminavam cipós grossos, retorcidos, como serpentes prontas a estrangular pneus. De repente, o sinal do celular sumiu e o rádio só cuspia chiados. O silêncio dentro do carro ficou pesado. Quando finalmente chegamos ao estacionamento, o local estava vazio, exceto por um Monza verde musgo, parado de lado, as rodas parcialmente enterradas no cascalho. Vidros embaçados, lataria castigada pela maresia e um adesivo velho no para-brisa com data ilegível. Parecia ter sido esquecido ali anos antes. Senti um arrepio correndo pela espinha, porém empurrei o pressentimento para trás da mente e ajudei a descarregar as barracas. Escolhemos um canto sob um imenso pinheiro do brejo. O tronco rangia com o vento, produzindo gemidos que se confundiam com o rugido distante das ondas. Levamos quase 1 hora para armar as 2 barracas, a dos meus pais e a minha com Ana. Enquanto fixávamos as estacas, ouvi 3 corvos passarinhando alto no galho acima, um som rouco que contrastava com o canto usual de pássaros da região. Ana comentou que nunca vira corvos por ali, o que deixou o ar ainda mais estranho. Finalmente nos recolhemos. Meus pais entraram na barraca maior e logo apagaram depois de um sanduíche de mortadela improvisado. Eu e Ana ligamos o celular, que voltou a ter sinal fraco, e assistimos a vídeos engraçados, tentando fingir que éramos apenas mochileiras despreocupadas. A madrugada chegou espessa e abafada. A lona da barraca parecia suar. Eu lutava para dormir quando um estrondo metálico rompeu o silêncio. Foi um estrondo agressivo, semelhante ao de uma pá batendo contra a pedra seca. O som vinha da direção do Monza. Ana sentou assustada, os olhos arregalados como luzes de lanterna. Mantivemos o fôlego contido, ouvindo as batidas do próprio coração. Segundos depois, escutamos o ruído de porta-malas se fechando com violência, seguido pelo ronco do motor engasgando e então um arranque brusco. Pedras voaram pegando na nossa barraca como estilingues. O carro seguiu floresta adentro com os faróis, iluminando galhos que projetaram sombras longas e retorcidas sobre a lona. Peguei o telefone e digitei para Mateus, um colega catarinense da faculdade. Perguntei se a Praia do Buraco Fundo era tranquila. A resposta veio quase imediata. Sai daí agora. Essa praia serve de rota clandestina para tráfico de armas e desova de carros roubados. Tremi dos pés à cabeça. Contei para Ana, que empalideceu ainda mais. Tentávamos racionalizar que o motorista podia estar apenas pescando, não fosse o detalhe da pá. Foi nesse momento que um bramido ecoou da mata, um grito masculino estridente, quase animal, seguido de um silêncio tão denso que até os insetos pareceram calar. Mesmo suando frio, enviei mensagem para minha mãe, que não respondeu. Liguei às vezes, até que ela atendeu sonolenta, dizendo que não ouvira nada. Avisou para ficarmos calmas e que provavelmente era um bugio. Mas bugios não gritam assim durante a noite, muito menos em região litorânea. Minha sensação era de estar presa a um filme de terror B, mas onde as vísceras podem saltar de verdade. Logo depois vieram passos, primeiro leves, quase furtivos, depois mais pesados. Eles circundaram a nossa barraca devagar, como se quem estivesse lá fora observasse cada detalhe. O zíper sacudiu com o vento, provocando um tilintar nervoso. A pessoa caminhou até a barraca dos meus pais, ficou parada, demorados segundos, e então avançou até o Fiat. O som de algo raspando na chapa ecoou, como unhas arranhando o quadro negro. Eu e Ana nos abraçamos de puro pavor. Quando pensei que não podia piorar, o mesmo Monza reapareceu.
Faróis berrantes varreram as árvores, inundando as barracas com luz amarela suja. Ele estacionou devagar, os freios rangendo. Pela abertura coberta de tela, vi uma sombra humana sair do veículo e se virar na nossa direção. Deitamos no chão, na esperança de que a silhueta não percebesse movimento. Um instante depois, a porta bateu suave e o carro desapareceu estrada acima, deixando para trás apenas o motor ecoando como trovão distante. As luzes finalizaram e tudo ficou novamente escuro. Minha clavícula pulsava de medo. Um zumbido agudo tomava conta dos meus ouvidos, como se meu corpo inteiro gritasse perigo. Foi então que surgiu outra iluminação, agora azul-vermelha refletida nas folhas. Uma viatura da polícia militar avançava lentamente sem sirene. Apenas o giroflex colorindo troncos. O carro policial seguiu a mesma rota do Monza e se perdeu na curva. O silêncio voltou, mas a floresta não era mais a mesma. E se a polícia perseguisse algo maior do que um ladrão de carros? Se tivessem encontrado um corpo, e se o corpo fosse a fonte daquele grito, meus pensamentos giravam até a náusea. Eu e Ana corremos para dentro da picape, batendo portas e travas. Permanecemos ali 4 horas, assistindo ao vapor dos nossos próprios suspiros embaciar o vidro enquanto tentávamos ficar acordadas. Às 5 da manhã, uma claridade leitosa tingiu o horizonte e, finalmente, nos permitimos deitar por 20 cochilos fragmentados. Quando acordamos, o céu estava completamente azul, mas o cenário parecia o mesmo de um pesadelo diurno. Relatei tudo a meus pais. Minha mãe admitiu ter ouvido passos e respiração forte perto da lona, mas não quis alarmar a gente. Meu pai alegou não ter sentido nada, um ronco que competia com o mar. Ninguém quis tomar café. Em tempo recorde, desmontamos acampamento e conduzimos o Fiat até uma pousada familiar em Itajaí, onde a luz fulgurante do dia parecia lavar a alma por alguns instantes. À noite, contudo, a curiosidade venceu o medo. Abri o notebook e pesquisei notícias sobre a reserva do Acaraí. Uma manchete recente estampava: corpo é encontrado enterrado na praia do Buraco Fundo, vítima de facção local. Acompanhei a leitura, sentindo o estômago afundar. A polícia trabalhava com a hipótese de execução motivada por dívida e a arma utilizada uma pá de construção civil. Outra reportagem mencionava o sumiço de 2 rapazes 1 mês antes na mesma área. Disseram que botes clandestinos poderiam ter levado as vítimas para alto mar. Cada linha parecia empurrar minha garganta contra os dentes. Voltei ao quarto da pousada, incapaz de dormir. Toda vez que fechava os olhos, revivia o estrondo metálico, o grito e a sensação de que olhos sem rosto me observavam do escuro. Ainda hoje, perguntas latejam na mente como feridas que não cicatrizam. Quem chorou naquele urro noturno? O que havia no porta-malas do Monza? Por que alguém cavava em plena madrugada e a centímetros de onde dormíamos? E o que teria acontecido se o desconhecido levantasse o zíper da barraca? Talvez a floresta conserve as respostas no silêncio úmido do solo. Talvez a pá continue enterrada ao lado de outros segredos. História 3. A mulher que sussurrava na escada. Eu me chamo Marina, e esta lembrança ainda arrepia cada fio de cabelo, mesmo depois de tantos anos. Na época eu tinha apenas 6 e estava na fase em que tudo ganha cor, cheiro e som próprios. Meu irmão Caio tinha 8. Morávamos numa casa antiga de madeira num bairro pacato do interior paulista. Os quartos ficavam no 2º andar, enquanto o de nossos pais ficava no térreo. Meu pai Paulo valorizava a disciplina. Ao anoitecer, ele anunciava a hora de dormir e não importava se era segunda ou sábado. Luzes apagadas, silêncio absoluto. Quem desobedecesse ficava sem sobremesa e sem desenho na manhã seguinte. Por isso, Caio e eu cochichávamos debaixo das cobertas, usando uma lanterna de plástico para criar sombras na parede. Numa dessas noites abafadas de verão, acordei com Caio sacudindo meu ombro. Ele estava pálido, os olhos enormes. Pediu que eu ficasse quieta e escutasse.
No primeiro instante, ouvi apenas grilos do lado de fora. Então, percebi a voz suave da mamãe, vindo do andar de baixo, chamando nossos nomes num tom que roçava as tábuas do assoalho. Tentei me levantar, mas Caio me segurou. Disse que não era ela. Fiquei irritada, certa de que ele queria me assustar. Mesmo assim, a curiosidade venceu. Abri devagar a porta do quarto, sentindo o soalho gemer. Do outro lado, havia a porta que dava para a escada. Encostei o ouvido nela. O chamado soou perfeitamente reconhecível. A voz carinhosa de mamãe pedia que descêssemos. Sussurrei que era nossa mãe. Caio negou com a cabeça. Havia algo no timbre que soava familiar, porém vazio, como se fosse uma imitação. Um arrepio subiu pelas minhas costas. Mesmo tremendo, destranquei a porta da escada apenas o suficiente para espiar. O corredor lá embaixo estava mal iluminado por uma lâmpada amarelada, quase exausta. Aos pés dos degraus, uma mulher aguardava. Sua postura era rígida, mas a cabeça inclinada lembrava alguém tentando enxergar na penumbra. Mamãe sempre prendia o cabelo, porém aquela figura tinha fios longos que escondiam parte do rosto. Assim que me viu, ela ergueu o queixo. Não identifiquei olhos, apenas duas cavidades pálidas. A voz subiu a escada macia e fria. Filha, venha até aqui. Senti o sangue sumir. Fechei a porta com força, tranquei a fechadura e corri de volta ao quarto onde Caio já encostava o guarda-roupa contra a maçaneta. Ele murmurou que precisávamos chamar papai e mamãe. Contamos até 3 e gritamos o mais alto que podíamos, batendo os pés. O barulho ecoou pela casa adormecida. Durante segundos intermináveis, nada aconteceu, apenas o coachar distante dos sapos. Até que ouvimos passos apressados no térreo e a voz irritada de nosso pai perguntando que confusão era aquela. Quando nossos pais abriram a porta, viram 2 filhos em pânico. Tentei explicar tudo soluçando. Mamãe Lúcia pôs as mãos nos meus ombros e perguntou onde estava a mulher. Apontei. Papai pegou a lanterna, desceu e vasculhou cada canto. Voltou dizendo que não havia sinal de invasão. Mesmo assim, seu rosto perdera a cor, como se uma lembrança sombria tivesse voltado. Mamãe nos pôs de novo na cama, mas pediu que deixássemos a porta trancada e que não descêssemos se algo estranho acontecesse. Foi nesse silêncio que percebi o peso das paredes. Ficamos acordados até o primeiro canto do galo. Na manhã seguinte, Caio e eu descemos de mãos dadas. O cheiro de café tentou trazer normalidade, mas notei o ar pesado entre nossos pais. Quando perguntei sobre a mulher, mamãe disse apenas que podia ter sido um visitante indesejado e elogiou nossa prudência. Papai lia o jornal sem ler. À tarde, enquanto jogávamos bola, o vizinho seu Zeca encostou na cerca e comentou ter visto uma viatura parada em frente de casa de madrugada. Perguntou se estava tudo bem. Papai respondeu que fora um alarme falso. Seu Zeca contou que há muitos anos uma senhora enlouquecera naquela mesma casa depois de perder a filha pequena num acidente na escada. Disse também que a mãe desapareceu misteriosamente. A sensação de ser observada ganhou novas camadas naquela noite. O vento batia nos caibros, produzindo assobios que se confundiam com suspiros. A janela rangia, compondo uma sinfonia impossível de ignorar. Segurei a mão de Caio quando a luz do corredor acendeu sozinha, criando uma faixa luminosa sob a porta. Passos leves subiram degrau por degrau e pararam diante do quarto. O trinco girou, mas a tranca segurou. Uma voz feminina, não mais suave, mas rouca, pediu que abríssemos, pois estava cansada de esperar. Um cheiro de rosas passadas invadiu o quarto doce e apodrecido. Caio tremia e gritou para que a coisa fosse embora. Em resposta, ouvimos unhas arranhando a madeira como um carinho perverso. Tudo se calou de repente. Papai surgiu no corredor sem fôlego, segurando a velha espingarda herdada do avô. Chutou a porta, vistoriou cada canto e não encontrou nada além de um sulco profundo no verniz, como se algo tivesse marcado a madeira com garras.
O olhar que lançou para nós misturava medo e fúria. Na manhã seguinte, chamou o padre da paróquia. O sacerdote percorreu a casa recitando orações em latim, borrifando água benta nos umbrais. Disse que sentiu uma presença de dor antiga impregnada nas paredes. Mamãe chorava baixinho enquanto o padre recomendava manter a escada iluminada todas as noites, pois sombras se alimentam de escuridão e silêncio. Durante semanas, tudo pareceu calmo. Mas certa madrugada acordei com um estalo de madeira se partindo. A lâmpada do corredor piscou 2 vezes antes de morrer. O breu engoliu tudo. A voz voltou mais próxima, dizendo meu nome com nitidez terrível. Olhei pelo vão da porta e vi a corrimão iluminado por um brilho fosco. A figura estava ali, no meio da escada, usando algo que lembrava um vestido antigo manchado de umidade. A cabeça pendia num ângulo impossível, como se o pescoço tivesse quebrado. Mesmo assim, a boca se movia, emitindo minha própria voz infantil, chamando por Caio. O som era horrendo porque era eu mesma pedindo socorro. Minhas pernas travaram. Caio gritou, me despertando do transe. Corremos para o quarto dos nossos pais chorando. Dessa vez, papai não desceu. Empurrou a cômoda contra a porta e nos colocou no centro do quarto. Ele e mamãe rezaram em voz alta, enquanto batidas surdas percorriam a casa como se alguém chutasse cada parede, exigindo ser ouvido. O ruído cessou somente quando a luz da manhã tocou as janelas. No mesmo dia, papai decidiu vender a casa. Disse que nenhuma oferta o faria continuar ali. Mudamos em menos de 1 mês, levando conosco a impressão de termos escapado de algo além da compreensão humana. Hoje, adulta, ainda sonho com aquele corredor amarelado. Acordo certa de que unhas riscam madeira perto do meu ouvido. Pesquiso jornais antigos e encontro apenas a nota da morte de uma menina na escada em circunstâncias nunca esclarecidas. Nada sobre a mãe desaparecida. Algumas vozes não pertencem ao mundo dos vivos. Elas copiam tons carinhosos para enganar. A única defesa é desconfiar sempre e jamais atender ao chamado que surge da escuridão. Quarta história. O perseguidor que sabia onde eu morava. Eu tinha 16 anos e morava em uma cidade de porte médio nas montanhas de Minas Gerais. As colinas verdes circundavam o centro urbano como muralhas silenciosas e a maior parte das ruas adormecia antes mesmo das 11 da noite. Como ainda não possuía carteira de motorista, dependia dos meus pais para me levar de um canto a outro. Quando a distância era pequena, eu simplesmente colocava os fones de ouvido e ia a pé. Naquele sábado, minha amiga Larissa decidiu aproveitar a ausência dos pais para reunir alguns colegas de escola em sua casa. O quintal era grande e repleto de jabuticabeiras antigas que formavam túneis de sombra. Minha mãe me deixou na porta. Desejou boa diversão e avisou que também sairia com as amigas dela, mas que bastava ligar caso eu precisasse de carona. Cheguei e encontrei Larissa, Ana, Júlia e Priscila, tentando acender pequenas velas de citronela para afastar mosquitos. O cheiro doce da cera queimando misturava-se ao aroma forte da grama molhada, pois uma garoa passageira caíra no fim da tarde. Num rádio antigo tocava Legião Urbana baixinho, só para preencher o silêncio. A atmosfera era leve até que o portão lateral se abriu sem anúncio e 4 garotos do colégio surgiram. Reconheci todos, mas um deles fez meu estômago despencar. Gustavo, um ex-paquera com quem tive uma discussão feia semanas antes, sorria como se nada tivesse acontecido. Fiquei rígida. Mais tarde descobri que Larissa achou boa ideia convidá-lo, porque acreditava que nos reconciliaríamos. O plano dela falhou na primeira troca de olhares. O ar ficou pesado. As conversas perderam a espontaneidade. O cheiro de citronela começou a me enjoar. Entre um gole de refrigerante morno e outro de suco fermentado, decidi que era hora de ir embora. Abracei Larissa com certa frieza, agradeci a todos e saí para a rua principal. A noite estava abafada
e o céu sem lua parecia uma gigantesca manta negra estendida sobre a cidade. Enviei mensagens para Larissa explicando o motivo da minha saída repentina e segui o caminho de 20 minutos até minha casa com passos rápidos. Foi então que notei um segundo compasso ecoando atrás de mim. Eram passos firmes, nem apressados nem arrastados, mas perfeitamente sincronizados aos meus. Uma sensação gélida correu dos calcanhares ao couro cabeludo. Olhei para trás e avistei um homem de meia idade vestindo moletom cinza de capuz. As mãos estavam enfiadas nos bolsos, o rosto parcialmente oculto. Ele abriu um sorriso que me pareceu cordial demais para o contexto e perguntou se eu estava bem. Respondi com educação, algo automático, e continuei a andar. No bairro Jardim das Palmeiras não era incomum cruzar com alguém voltando do bar do Walter mesmo depois das 10. Mas o estranho mantinha sempre a mesma distância, como se calculasse meus movimentos para não me alcançar nem ficar para trás. Cada vez que eu trocava de calçada, ele replicava. Comecei a digitar para Ana, pedindo que ficasse comigo na ligação até eu chegar. Mal terminei a mensagem e o homem puxou conversa sobre o calor incomum daquele começo de outono. O tom era leve demais e o sorriso prolongado demais. Respondi com uma sílaba e tentei disfarçar o passo ligeiro. Foi então que ele quis saber onde eu morava. Falei que vivia em outro bairro. Ele soltou uma risada curta, mecanicamente sibilante. Pedi socorro em um grupo com minhas amigas. O celular tremia na mão suada quando o homem disse sem rodeios que não pretendia me machucar. E em seguida afirmou que minha casa ficava perto da Escola Municipal São Geraldo. Suas palavras cortaram o silêncio como lâmina. Eu parei, sentindo o coração disparar sem ritmo, e encarei aqueles olhos semicobertos que brilhavam sob o poste público. Gritei por ajuda e desatei a correr rua abaixo. Os passos dele explodiram atrás de mim. O som dos seus tênis chutando pedrinhas se juntava ao meu próprio ofegar. À medida que eu berrava, cães começaram a latir dentro dos jardins e luzes se acenderam em janelas do segundo andar. Um casal idoso, os senhores Amélia e Josias, ascendeu a varanda. Eles abriram o portão de ferro e me chamaram com urgência. Tropecei no degrau e me lancei no quintal. Lá dentro tentei explicar entre soluços enquanto Josias procurava o telefone para chamar a polícia. Mas o homem já recuara para a escuridão de uma travessa e desaparecera como se fosse engolido pela terra. Nesse exato momento, recebi mensagem de Rafael, colega da mesma turma e dono de um carro velho, mas confiável. Ele estivera na festa e ficou preocupado com meus textos alarmados. Chegaria em minutos para me buscar. A brisa fria começou a soprar quase imediatamente depois da fuga do perseguidor. E eu tremia, não só de susto, mas também pela queda brusca de temperatura. Rafael estacionou e levou-me para casa. O trajeto levou menos de 2 minutos ainda que eu mal tenha percebido a passagem do tempo. O portão eletrônico ergueu-se devagar, como se fosse um leviatã imóvel. A casa estava mergulhada em sombras azuis, projetadas pela televisão ligada na sala. Minha mãe não havia retornado. Pedi que Rafael ficasse até eu me acalmar. Subimos para meu quarto, que dava vista ao quintal coberto de mangueiras de folhas densas. Sentamos no chão e relembramos o terror dos últimos minutos enquanto eu ainda tentava controlar a respiração. De repente, o portão do fundo rangeu. O som cortou o quarto como chicote. Ficamos congelados. Pequenos estalos indicavam passos sobre a grama úmida. Então uma voz rouca sussurrou do lado de fora, que estava vendo a gente acima. Um pânico visceral me dominou. Rafael correu para a janela apenas o suficiente para espiar sem ser visto. Nada. Apenas galhos balançando lentamente. Ele pegou o celular e discou para a polícia com voz firme. Eu senti as pernas falharem e deslizei até apoiar a testa contra o colchão. Cada segundo parecia um século. O zumbido de um mosquito soava como helicóptero.
Quando a sirene finalmente irrompeu no bairro, chorei como quem retorna à superfície depois de quase se afogar. 2 agentes averiguaram cada canto do quintal. Encontraram pegadas nítidas terminando na cerca dos fundos, uma sucessão de sulcos profundos na terra molhada. Eles disseram que iriam patrulhar a rua durante a madrugada. Minha mãe chegou e quase desmaiou ao ver as viaturas. Eu não conseguia falar, apenas me agarrava a ela. Nos dias que se seguiram, transformei-me em prisioneira da própria rotina. Não saía depois do pôr do sol, evitava até abrir as cortinas. Meu tio, irmão de minha mãe, instalou câmeras visíveis e holofotes com sensor de movimento. Na primeira noite, o feixe branco se acendeu 3 vezes, apontando para as mangueiras, e eu quase tive um colapso. No amanhecer, encontrei um símbolo entalhado no portão de madeira, parecido com um olho de contorno irregular. Aquilo foi a gota. Registramos nova ocorrência. O delegado sugeriu atenção a carros desconhecidos, mudou nossa rota escolar e autorizou vigilância extra na região. Mesmo com toda a precaução, o medo corroía lentamente a paz de todos. Minha mãe passou a dormir sentada na poltrona do meu quarto. As avaliações finais do bimestre chegaram e eu mal conseguia estudar. Cada rangido no andar de baixo parecia prenúncio de algo horrível. Quando fomos visitar a avó em Ouro Preto, alguém deixou na caixa de correio um bilhete sem remetente. Dizia que as luzes não iriam me salvar. O papel tinha cheiro de terra molhada e café velho. Não deixamos que aquilo vazasse, mas decidimos vender a casa. 3 meses depois, embalamos nossa vida em caixas de papelão e nos mudamos para um apartamento no centro, com portaria, garagem fechada e vizinhos em todos os andares. A primeira noite ali foi de silêncio absoluto, e ainda assim eu acordava a cada meia hora, convencida de ter ouvido passos no corredor. O tempo passou, Rafael virou amigo de família e Larissa chorou de alívio quando eu contei que havia me mudado. Porém, até hoje, evito ruas pouco iluminadas. Nunca mais andei sozinha depois das 20. Carrego spray de pimenta e um pequeno apito preso à mochila como se fossem amuletos indispensáveis. Quanto ao perseguidor, ninguém sabe quem era. Talvez continue vagando por aí à procura de janelas acesas e passos sentenciados à solidão noturna. Talvez tenha apenas escolhido outra vítima naquela mesma noite. Só sei que a simples lembrança de passos ecoando atrás de mim faz o coração acelerar como se quisesse rasgar o peito. Descobri que o medo, quando nasce, finca raízes na mente e pode florescer na hora em que menos se espera. Curte histórias aterrorizantes baseadas em fatos reais? Então clique no botão de inscrição do canal Marcelo Caixeta Sobrenatural e ative as notificações para não perder nenhuma investigação sombria. Conta pra gente nos comentários se você já sentiu que alguém observava seus passos no escuro. Juntos vamos desvendar mistérios que a noite insiste em esconder.